Olá pessoal, Cirilo Cavalho aqui, hoje um pouco mais rouco do que normalmente, espero que vocês me entendam aí do outro lado, mas era importante gravar esse vídeo hoje porque estamos inaugurando a cozinha da Arpija. Para mim era muito importante dividir isso com vocês, e também tem avaliação de cooktop pela primeira vez, então valia estar numa bancada legal, um espaço legal, para também comparar este cooktop da Daco de 5 bocas com o modelo da Daco Turbo Glass ou da Colors, que a gente avaliou não muito tempo atrás, para vocês verem as diferenças dos dois e ter uma avaliação completa deste Daco. Vamos lá? Antes da gente falar da Daco, vale a gente falar um pouquinho de cooktop no geral, porque vale a pena ter um fogão deste tamanho atualmente, com forno de 100 litros em casa? Não sei, vai de cada um. Mas hoje, com as famílias cada vez menores, cada um com espaços menores em casa, às vezes um cooktop e um forno elétrico, ou um cooktop, um forno elétrico e um forninho menor, já cobre tudo o que se precisa. Lá em casa, por exemplo, a gente teve anos fogões com forno a gás. Agora a gente está com cooktop, forno elétrico e um forninho pequenininho elétrico, já é mais que bastante. Então, vai muito estudar qual que é o teu hábito em casa para ver se de repente um cooktop pode ser mais interessante. No caso deste produto, é um cooktop bem completo, com 5 bocas, trempes de ferro fundido, manípulos automáticos, que nós logo vamos entrar nesses detalhes, mas dá para você também pegar modelos com 4 bocas, em branco como aqui, ou em preto. Toda a estrutura do conjunto é sentada numa mesa, não tem bordas, então é importante de quando montar esse produto não deixar ele próximo de lugares que vai ter impacto na lateral, porque o vidro temperado, ele aguenta muito bem impacto sobre ele, mas nas laterais não é bom bater. De largura ele tem 68,5, de profundidade tem 46, só que o vão necessário é muito menor, vai precisar de pouco mais de 60 centímetros de largura e 34,5 de profundidade para vestir o cooktop. Porque nesse caso aqui, gente, ele não está preso, tá? Então quando vocês forem instalar ele, tem uma borrachinha que deve ser colocada ao redor do vidro para ela não ter nenhuma vibração ou impacto contra a pedra ou contra a madeira onde ele vai ficar. E aí ele fica vestido aqui. Então ele não é fundo, tem pouco mais de 12 centímetros pegando daqui de cima até lá embaixo. Para baixo aqui é bem pouco, mas é importante deixar 20 centímetros de folga, que é o que o fabricante recomenda. Por sinal, esse é o tipo de produto que vale muito ler o manual por completo, para não deixar nada errado, passar por marceneiro as informações e conseguir fazer um trabalho bem feito, porque tem gás e energia elétrica correndo aqui embaixo, coisas que é bom evitar se você deixar um T ou alguma coisa do gênero na tomada e tiver um leve vazamento de gás. Mas no geral, a gente seguindo as recomendações do fabricante, não tem nenhum perigo. O conjunto tem um acabamento muito bom e as trempes são as mesmas que tem no fogão da Daco. A gente fez a avaliação do da Colors há algum tempo atrás, por sinal vale entrar no site da Arpija, ver todos os detalhes dele, porque aqui eu estou principalmente só fazendo um comparativo básico das grandes diferenças entre os dois. Por sinal, algo importante para mencionar é que no fogão você tem muito mais folga, seja na profundidade, seja na largura. Aqui no cooktop, as trempes elas quase ficam para fora. Se você olhar, dependendo de como você encaixa essa trempe, o ferro está quase saindo para fora do vidro. Não sai, ele ainda se assenta sobre o vidro, mas é interessante, porque está no limite. Falando um pouquinho mais dos manípulos, eles são parecidos com a versão do fogão, só que são menores. Ainda são práticos de utilizar, mas não são tão práticos pela localização onde estão. As trempes da frente, principalmente, estão muito próximas dos manípulos, porque eles ficam para dentro do cooktop. A distância é a mesma do fogão, pelo menos da boca mais próxima dos manípulos do fogão, mas assim mesmo o que atrapalha é o posicionamento dela. Então a trempe estando basicamente no meio do manípulo, dependendo da panela, fica chato de ligar e desligar a boca. Em termos de temperatura também teve um impacto, porque agora eu aproximei a boca central do manípulo central, e como é uma chama tripla, ela fica muito mais intensa.
e aí o manípulo chega a dar mais de 100 graus no centro. Então tem que cuidar quando você carregar todo o fogão, como a gente fez aqui. Tem que mexer no manípulo com cuidado, gente, de repente até com luva, para não se queimar. Por incrível que pareça, os manípulos mais próximos das bocas não são os que aquecem mais, ficaram abaixo de 75 graus, então são mais tranquilos de manipular, mas provavelmente porque são bocas menores. Por sinal, passando pela configuração das bocas, aqui tem uma diferença também do fogão. A gente tem 3 bocas de 1.700 watts, uma boca de 2.000 watts e a chama tripla de 3.300 watts. No fogão, a diferença é esta boca aqui, que ao invés de ser 1.700 watts, ela tem 1.000 watts no da Colors, e aí deixa ele mais versátil, que eu consigo ter muito mais controle numa boca menor. São todos queimadores da Sabaf, a qualidade é muito boa, esteticamente é boa, e também as peças são robustas. O encaixe das peças é tranquilo, nada a se destacar. Agora, para aqueles que se preocupam com a limpeza, com certeza vão reclamar, porque aqui tem vários dentinhos, o que é comum desses queimadores modernos, de qualidade alta normalmente. Vou dar uma acendida aqui para vocês verem, é bem prático, é automático. Agora que eu estou na frente do fogão, fica bem mais fácil de acender e apagar. Quando eu fico sentado do lado, fica mais complicado. A variação da intensidade desse cooktop é bem boa, principalmente nas bocas pequenas. Chegou a dar mais de 50% quando você baixa o fogo e deixa um pouco mais versátil esse controle. Claro que não vai chegar perto dos 1.000 watts que você tem no fogão, mas assim mesmo é bom que ela tenha essa variação para te dar um pouco mais de controle. Nas bocas maiores você tem um pouco menos de versatilidade, assim mesmo, normalmente nesses casos, o pessoal quer trabalhar com elas nas potências mais altas mesmo. Deixa eu só desligar aqui que eu já estou sentindo o calor. As trempes em si não são tão fáceis de limpar por ser de ferro fundido, mas assim mesmo elas não têm tantas nervuras ao redor, o que facilita aí para dar aquele esfregão usando um força azul ou algo similar. Agora, falando ainda mais de limpeza, no teste de leite, onde a gente faz transbordar leite para todo quanto é lado, o produto se saiu bem, a gente colocou nesta boca aqui, transbordou por tudo, ele não acabou escorrendo para fora, por incrível que pareça, a tensão superficial do vidro manteve o leite praticamente inteiro dentro, e mesmo com todo o leite ao redor do suporte da trempe, não teve infiltração dentro do cooktop. Por sinal, os manípulos agora estando mais perto, poderiam estar tendo contaminação, tem uma borracha ao redor para não deixar entrar por baixo do cooktop, então também está vedado todo esse conjunto. No geral, para limpeza, o conjunto se sai bem. Lembrando que no branco, ele esconde muito mais a sujeira de dedos e de leves respingos do que no preto, que praticamente mostra toda a sujeira, e isso é comum em qualquer cooktop escuro. Por sinal, algo comum em grande parte dos cooktops e fogões que tem mesa de vidro é a espessura da mesa e o tipo de mesa que se tem. Esse é um vidro temperado de 6 mm, como na maioria, ou se não todos os fogões no mercado, e tem seu risco? Tem. Só que esses índices são bem baixos. Vale você ter os cuidados necessários, não bater contra a lateral do vidro, não colocar material muito frio quando todo o vidro estiver quente, que eu falei aqui que o manípulo chega a 100 graus, mas no vidro em si, quando está tudo aquecido, pode chegar a 130, 140 graus no vidro. Então nada de colocar algo gelado em cima do vidro nessas condições, ou vice-versa. Quando o vidro estiver frio, você colocar uma panela quente. Os fabricantes de vidro não é a Dacco, não é a Brastemp, não é a Electrolux. Eles compram esses vidros para daí instalar todos os componentes nele. Então, muitas vezes a gente fica discutindo se uma marca é boa ou ruim, mas o vidro muitas vezes está vindo de outro lugar e o problema pode ser no processo de fabricação do vidro. Pode ser do fabricante? Sim, tem uma série de potenciais problemas no caminho. Só lembrando, o índice é baixo. Então, grande parte das empresas estão migrando para o vidro porque funciona. No geral, é um produto esteticamente agradável, com trempes boas, que suportam até panelas pequenas. Os manípulos ficam bem para dentro, não muito prático de manipular, principalmente os botões das laterais. Agora, a representação das bocas é bem visível, muito prático de usar. A mesa poderia ser um pouquinho mais larga, ou de repente um pouco mais profunda,
para poder dar uma liberdade maior para esses manípulos ou ter um pouco mais de folga dessas trempes nas laterais. Particularmente, acho que valia a pena ter um queimador menor, como tem no fogão, dá um pouco mais de controle para quem está preparando alimentos diferentes. É uma opinião particular, gostaria de saber de vocês o que acham do queimador pequeno. E no geral, gente, por hoje é só. Fogão interessante, quer dizer, cooktop interessante. Digam o que vocês pensam a respeito e assinem o canal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.